atual panorama da civilização, não se pode ocultar dos olhos atentos o choque de gerações, onde o antigo insiste na sobrevivência e o ultramoderno exige espaços cada vez mais dilatados. Incontestável reconhecer os avanços tecnológicos, a supremacia da máquina, favorecendo a coletividade com comodidades inimagináveis há pouco mais de um século. Entretanto, nessa babel de chips e placas-mãe, encontramos uma mole humana sob transtornos os mais variados, desafiando a ciência médica e impondo inquietação social crescente. Ao tempo que percebemos um dilatado interesse em desvendar os segredos ocultos da matéria na sua intimidade profunda, as incógnitas humanas no campo dos relacionamentos interpessoais, da administração da solidão, da carência de afeto que atinge incontáveis indivíduos, localizamos um quisto de conflito e patogenia emocional que desestrutura muitos e ameaça as notáveis conquistas desses dias de ufanias do pensamento. Inúmeros flagelos que ceifaram milhões de existências no pretérito distante ou próximo foram varridos do planeta pela higiene e medicina sanitária, que conseguiu banir a superstição do campo científico, se impondo com suas técnicas e uma lógica incontestável. Contudo, superado um ou mais desafios, os micróbios que a sepsia controlou e a penicilina de Fleming derrotou, ressurgiram com outras expressões, ora atormentando milhões de vidas no campo da depressão e das agonias sem causa bacteriológica. Onde localizar vacinas para os solitários, anestesia para os agônicos, serenidade para a ansiedade mórbida e coragem diante do desalento. Como desalgemar milhões de prisioneiros da fantasia e da crença cega? De que forma orientar consciências embotadas ou mutiladas por séculos de lavagem cerebral no terreno delicado do fanatismo e da intolerância? Não se desconhecerá que avançamos muito nas teorias sociais, econômicas e políticas, buscando pacificar no seio da sociedade interesses tão heterogêneos, onde grupos ainda se digladiam abertamente, esgrimindo floretes de ódio e sabres de agressividade, rasgando o frágil tecido social. Por mais que o Estado dilate sua capilaridade no atendimento das necessidades básicas, como saúde e educação, segurança e moradia, os clamores se multiplicam, incontroláveis, exigindo criatividade e crescente investimento. Sem moradia, as ruas enxameiam de maltrapilhos e abandonados, os hospitais lotam de enfermos diversos, e a justiça não consegue dar conta da criminalidade crescente. Entre as quatro paredes do lar, as incertezas não são menores. Educação de qualidade para uma geração que raciocina no sistema de terabytes. Alimento no campo da alma, que atenda à demanda de insatisfeitos com a vida, oscilando entre a sanidade e a loucura, com as bombas ambulantes prestes a explodir. Sob amarguras de difícil catalogação, síndromes variadas e de abordagem complexa, estamos todos num coletivo chamado Terra, viajando na direção do imprevisível. Vozes autorizadas, mas pessimistas, dão conta de que estamos no limiar da história. Atingimos o ápice e agora a descida vertiginosa em direção ao abismo. Outros proclamam a era de Aquário, prêmio de oportunidades e renovação. Muitos optam pelo silêncio oportunista, se postando de atalaia à espreita de ganhos sem esforço. O mundo foi,
Está sendo e por muitos séculos ainda será esse cenário de contrastes, enquanto não houver investimento no conhecimento de si mesmo. A viagem para dentro é impostergável. Quanto mais adiada, maior soma de desassossego provoca. A moderna psicologia busca equacionar esse complexo viajante terrestre, sedento de glórias e ufanias externas, desorientado por dentro. Rico de cifrões, miserável de emoções superiores. Nababo nos prazeres da carne, permanece faminto de afeto e infantilizado no comportamento. Senhor do cálculo e da geometria, é um analfabeto das lições simples da vida. Ergue o arranha-céu, constrói o submarino nuclear e coloca em órbita os engenhos de ótica espacial mais sofisticados da história. Cá embaixo, deita sob drogas anestesiantes para conciliar o sono, frequenta templos religiosos sem acrisolar a fé raciocinada e elimina o outro à distância por drones, agora assaltado pelo remorso destruidor. Sorri quando desejarias chorar. Cuida do corpo como se fosse nele viver eternamente, ocultando de todos o pavor da morte que se avizinha. Tempos paradoxais. Se tens alguns gramas de fé lúcida, és um rei em meio a cativos da ilusão. Se sabes de tua destinação futura, além do sepulcro, possuis um tesouro em tua alma. Se o Cristo já foi descrucificado em teu mundo íntimo, já não és simpatizante ou admirador do homem de Nazaré. És discípulo, servidor da nobre causa, chamado por ele a esculpir na terra em transe um novo modelo de conduta que começa no pensamento digno, se espalha na conduta reta e se corporifica na vivência honrada, vazando pelo verbo otimista e confiante. O mestre não espera de ti espetáculos de grandeza ou atitudes de herói. Sê tu mesmo, estendendo mãos aos caídos e ministrando algum conselho nobre aos perdidos da estrada comum. Por muito amar, seus discípulos serão identificados no mundo. Marta. Página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, no dia 4 de maio do ano de 2022, na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Conta-se oportunamente que por volta do ano de 1908, na Rússia, em Moscou, duas damas resolveram ir ao teatro de Moscou assistir uma peça de Boris Godunov. Era uma peça de teatro muito bela e muito expressiva. E quando as duas damas ricas desceram da carruagem, fazia muito frio em Moscou, era inverno e a temperatura estava de 20 graus negativos. Elas entraram no teatro, mas antes de atingir a porta, elas passaram por um mendigo. O mendigo estava nas escadarias do teatro e o mendigo ergueu o braço, a mão, súplice, enregelada de frio, em direção a uma das damas e pediu uma comida, pediu alguns rublos, o dinheiro russo, ou pediu até o casaco para se proteger. E uma das damas resolveu tirar o casaco, que era feito de peles de animais da Sibéria, e ofertar ao mendigo, mas a outra disse: não faça isso, ele não vai valorizar, esse casaco custa muito, milhares de rublos, ele é um mendigo, vamos entrar e vamos assistir à peça. Depois que elas saíram, não viram mais o mendigo, que tinha se deslocado da escadaria, e elas foram para casa. E ao chegar em casa, tomando um chá quente para esquentar aquele rigoroso inverno, a dama que ia fazer o gesto de caridade lembrou-se do mendigo.
Então chamou um cocheiro, um serviçal de sua casa, e mandou encher a carruagem de mantimentos, colocar-lhe algumas mantas, alguns cobertores. Vá ao teatro de Moscou e procure um mendigo que nós vimos que estava na escadaria e tente socorrer o frio dele, porque a temperatura vai descer mais ainda durante a madrugada. O cocheiro foi e minutos depois voltou, dizendo a madame: mas senhora, eu encontrei o mendigo, ele estava morto de frio. Ele havia morrido. O que equivale a dizer que quando a caridade é muito pensada, quando a caridade é muito articulada, o socorro chega atrasado. Então, se eu tiver que fazer a caridade, eu devo fazer na hora que o pedinte está pedindo, que está clamando, porque mais tarde pode ser tarde, como fez Jesus. Jesus socorreu a massa que tinha fome, produziu ali pães e peixes para 5.000 pessoas. Ele não podia adiar, e depois ele contou o sermão da montanha para os estômagos saciados. Nas bodas de Caná, ele transubstanciou as águas em vinho, para ofertar àquele casamento os bons augúrios, os bons presságios. Portanto, a nossa caridade deve ser vibrante, ela nunca deve esmorecer. Kardec, portanto, nos convida a tornar a caridade uma bandeira em estado permanentemente hasteada no íntimo de cada um de nós, como uma flâmula no próprio coração. Muita paz para todos. Vem que eu te farei um pescador de